como é o nome do senhor mesmo? Seu Aloísio, né? Que hoje veio e vai começar a fazer parte desse grupo. Em nome de Jesus, não vai faltar mais ninguém. Né? Pai da irmã Marcelânia. A irmã Marcelânia veio aí trazer o pai dela. A bichinha gosta muito do papai. Eu tava nesse instante dizendo a ele ali que quando ele era novo ele cuidava dos filhos. Agora os filhos cuidam dele. Ele não gostou muito, não. Ele disse, não, eles querem cuidar, mas a gente combina, né? A gente combina, Mas não ele mandar disse. o velho. O velho não quer ser mandado mais não. Não é mandado, Tem que ser né? mandado, porque E agora... a gente quando fica velho, a gente fica igual criança. Tem que obedecer os filhos. Não, É assim. obedecer é uma coisa. É obedecer. E cumprir as ordens é outra. Ai, tá vendo? Fazer só o que os outros querem. Mas a gente quer fazer também uma parte do que a gente quer fazer. Não ser Isso é uma marca registrada do você idoso. mandado, viu? Isso é uma marca registrada do idoso. É o mandado é escravo. A gente combina, né? A gente combina, como o senhor disse, né? Agora tem que combinar, agora mandar. Essa palavra é muito forte, né? Essa palavra Mandar é e muito forte. abusado. Marcelânia não é abusada, não. Não dói. É nada, Marcelânia não é abusada, não. Não é por ela, não. Eu estou dizendo, é sobre as pessoas que fazem os outros escravos. Não dá abusado. Às vezes a pessoa não diz nada, mas dói por dentro. E aquela dor por dentro, o que mais maltrata a gente é aquela dor por dentro. Eita, Você não quer discutir, você não quer reclamar, mas dói. Né? Não é assim, não? Deus está vendo tudo, menina. Poxa, eu sou preso. Hoje não, estou numa rua, graças a Deus. Ai, glória a Deus, tá vendo? Ele só tá fazendo uma ressalva, mas na verdade ele é muito bem cuidado. Glória a Deus. Assim mesmo, com todo sofrimento, a gente tem que agradecer a Deus. Porque já pensou tanto filho que tem por aí que abandona os pais? Sim. E a gente tá na hospitalidade, a gente não agradece, a gente tem que agradecer. Que tá ali mandando, mas pelo menos tá na gente. E se a gente pegar, a gente jogar numa casa qualquer, ou então num canto qualquer, a gente fica lá, sem saber o que é que faz. Eu fui judiado, mas nunca abandonei meus pais. É isso, né? Viu? Ajudei a A criar. gente tem que agradecer todo dia por eles irmãos estar mais novos, ali, eu ajudei a mandando, criar. É com por a isso que eu sou busca, com abençoado. todos, mas tá Já bem. corri, já levei muito, corri perigo e nunca me acidentei, graças a Deus. Está tudo são aqui, não quebrei nada, graças a Deus. Novo todo. E já corri muito, sofri muito e já corri muito perigo. Quando eu estava no perigo, sempre pensava de Deus, é que me salvava. Ô, glória. É de Deus. Massa. E amanhã é um grande dia, né, pro senhor. É o dia de comemorar o Dia dos Pais, amanhã, né? Graças a Deus, amanhã quem tem seu paizinho tem que estar junto, tem que estar perto ali, Eu abraçando, mesmo agradeço tirando. todo por um, meu tá demais eu. Eles vão me chalerar muito daqui para Se amanhã. manda no meio do Papai. Então, Eles vão chavear mais, né, daqui para amanhã. Ai, meu Amanhã é o Deus, dia Deus, de dar mais assim, tirar toda a noite e demonstrar no dia de amanhã. Mas todo dia tem que cuidar, tem que ser o ano todo, né não? Eu faço por eles o que não foi do pai. Agora, sabe o que é? É porque os pais viveram, eu já porque era 15, era 20, era 18, 13, hein? As coisas já eram com muita dificuldade, e aí meio muita dificuldade. Olha, Era o mais velho cuidando do mais novo. Era tanto menino que quando ia botar o almoço, a janta, mandava sentar tudo no chão assim, um monte aí. Aí saía dividido os pratos. Meio mundo de menino. Era desse jeito. Pois não, menininha, sentava na mesa, mas os pais ali, o bicho, tudo aí, né? Comendo com aquela maior alegria, né? E tinha mais. eu quero ter mais filho, E não. tinha o chicote, viu? Ó, Não, minha filha, é era dois. gasto, o chicote. Era ódio. Hã? Hoje em dia assim, seu Zé, só dois, acabou, uma mulher, pronto, não quer mais não. É bom ouvir as histórias, né? As histórias dos idosos, né? A gente vai ter um momento da... Quando for no final, a gente vai ter um momento de sentar e compartilhar
as experiências, as histórias, né? A minha história. Vamos se colocar de pé para a gente estar orando, iniciando. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Nós queremos render graça a Ti, Pai, por mais um momento como esse. O Senhor marcou esse encontro com cada um aqui nessa tarde, Pai. E nós queremos pedir a Tua presença no nosso meio, Senhor. Esse encontro é para Ti. Esse momento é para Ti. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te encontrar, Senhor, para comungar a Tua presença, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor fale com cada um, que o Senhor abençoe esse momento, Senhor, que o Senhor toque os corações de cada um, Pai. Que a palavra, Senhor, seja transmitida de forma pessoal, Pai. Abençoa, Senhor, esse momento. Fica no nosso meio, Senhor. Fica no nosso meio, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós viemos aqui por Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está, suas casas, suas famílias e esse momento, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Neste momento eu queria convidar o irmão Ismael. Ele vai trazer uma reflexão sobre os pais, né? Sobre o Dia dos Pais, né? Amanhã. E aí ele... Pode sentar. Ele vai trazer uma palavra para vocês. Irmão Ismael. Glória a Deus. E agradecemos a Deus por sermos pais. E todos que estão aqui com certeza são filhos. Mesmo que não tenham pais, filhos, mas tem Ele vivo na minha mão. E para isso eu escolhi 2 temas simples e vou minimizar o máximo possível para que a nossa irmã dê continuidade ao nosso. Então, primeiro, o que a Bíblia diz sobre os pais? Venho aqui vou resumir esse tema de acordo com o que eu penso. Vocês têm direito de fazer suas interferências. Bom, em Colossenses 3:21, diz o seguinte: Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, quando a gente vê a própria Bíblia falando, né, algo tão grandioso em relação aos pais, para que ele tenha uma visão de não irritar os próprios filhos, significa o quê? Quando nós estamos em casa, digamos assim, até escutando um hino evangélico, os nossos louvores, né? E um filho se irrita com aquilo. Aí qual deve ser a nossa reação para com ele naquele momento? É dizer, se você estiver achando ruim, vai embora? É desligar o som para satisfazer ele? Ou chamar ele para uma conversa amigável ali, com um tom de voz moderado? Eu creio que chamá-lo para uma conversa com um tom de voz moderada e baixar um pouquinho o volume do som, caso esteja um pouco alto, para que ele escute o som e escute o Pai. Porque é através de escutar o Pai que nós sobrevivemos abaixo do que o Pai nos manda, o nosso Pai do céu. Então, através do Pai do céu, nós escutamos os nossos pais aqui na terra. Bom, essa é a reflexão que eu quis fazer em relação a esse primeiro tema, né, o que a Bíblia diz sobre os pais. Mas ainda tenho, em relação a isso aí, um outro versículo bíblico, né? É Deuteronômio 6,
de 6 a 7. De 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa. Enquanto pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Glória a Deus. Inculcar, memorizar, decorar. São palavras que remetem meramente a um esforço em registrar a Sagrada Escritura. Quer dizer, quando a gente inculca, eu quero decorar tal trecho da Bíblia, eu quero ler a Bíblia do começo ao fim. Então nós inculcamos. Então, inculcar. Memorizar, decorar. Precisamos disso. Não é? Portanto, vemos o praticar e devemos praticar e ensinar os nossos filhos a inculcar ao menos no básico da Bíblia para que dali nasça o interesse de se aprofundar no conhecimento da mesma. Esse é o primeiro tema que eu reservei para falar em relação aos pais. O segundo tema, ele diz o seguinte: qual postura os pais devem ter em relação aos seus filhos? Quantos desafios dos dias de hoje os pais enfrentam em relação aos filhos? Nossos filhos precisam viver tempos mais fáceis do que os nossos. Nós devemos abrir o caminho para nossos filhos. Então, quando eu falo isso, o que é que eu vou fazer? Onde eu vou fazer as comparações? Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos direito a uma televisão, talvez um rádiozinho de pilha ou um baixo-falante, um celular, coisa que ninguém tinha, nem existia. Não é, meus irmãos? 3, 4, 5 pares de roupas. Só para quem era rico. Um sapato bom já era. Mas hoje em dia nós devemos abrir o caminho para os nossos filhos. Porque em qualquer lugar que ele chegar, maltrapilho, todo mundo vai dizer: filho de um pai irresponsável. Não é assim? Então, eu quero deixar esse alerta. Esse alerta para os pais. Amém. Eu redigi aqui um trecho que eu encontrei, e eu quero ler para chegar ao final. Para refletir, eu quero deixar as seguintes frases. Primeiro, eu pedi força. Deus me deu dificuldade para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Aleluia. Eu pedi prosperidade. Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi coragem. Deus me deu perigo para superar. Sexto, eu pedi favores. Eu pedi favores. Deus me deu oportunidade. Eu não recebi nada que pedi, mas recebi tudo quanto precisava. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Para encerrar, tenho aqui mais um versículo de Provérbios 17 e 6. O filho dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Oh, meu Deus. Amém? Amém. Amém.
alegria de Jó. Sim. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Gostei. Glória a Deus! Feliz Dia dos Pais a todos. A mim também. Vamos louvar agora, né? Nancida. Nancida está com a oportunidade. Quer ficar em pé? Nária Cida. Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. É um privilégio, né? Como sempre, estar presente aqui. Nem sempre, às vezes, não dá, né? Para chegar. Mas no coração a gente fica ali orando, né? Agradecendo a Deus por a vida de cada um de vocês. Que sempre nos ensina, que sempre nos fortalece. A vida de vocês são verdadeiras lições. Então, eu costumo dizer que poucas coisas na minha vida eu me arrependi. Por quê? Porque eu sempre gostei de ter amizade com pessoas mais velhas. Mesmo quando eu era criança, eu gostava, os meus amigos eram sempre pessoas mais velhas, pessoas idosas. Então eu amadureci a minha mente muito cedo, porque ali eu cresci ouvindo conselhos, ouvindo ditados populares, que esses ditados eles seguem até hoje, né? Como minha avó sempre dizia, olha, cuidado com quem tu anda, né? Porque quem se mistura com porco, farelo come, né? Então, muitos outros ditados que hoje, na idade que eu tenho, né? Quase a boa idade, né? Então, a gente vê que isso são lições que eles nos davam, que vocês nos dão, né? Nas entrelinhas. Então, coisa boa é quem para e ouve alguém que tem uma idade, né, mais assim, que viveu mais. Eu não costumo dizer velho, porque velho é a estrada, né? Vocês são sábios, são abençoados, foram abençoados por Deus, né, com longevidade, né? Viveram muito e que vivam muitos e muitos e muitos anos ao nosso lado, nos alegrando, viu? E especialmente aos pais, né? Que Deus abençoe cada um e que continuem recebendo a lição do grande, do maior Pai, que é o Pai do céu. Porque aquele que segue os caminhos do Senhor, ele não tem como errar. Ele com certeza é um Pai abençoado. E como Pai abençoado, ele recebe de presente uma família próspera e abençoada aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Antecipadamente, feliz Dia dos Pais. Amém? Vamos louvar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse hino, ele fala muito, glória a Deus, a criação de Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas. Pode aumentar mais, irmão? A voz é tão... O microfone aqui natural é tão... Pode colocar no começo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos alegrar, aleluia. Quando a gente louva ao Senhor, eu gosto sempre de ser natural. Eu gosto de louvar com o coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas. Da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor,
é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. O Senhor está aqui, aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, quem sabe? Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é a voz do Senhor que ecoa em nossos corações. Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Aleluia. Ouça a voz do Senhor nesta tarde. O Senhor está presente aqui e fala ao teu coração. Aleluia. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que se cale todas as vozes, que se cale todas as vozes que ecoam da nossa mente e que possamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia, que fala aos nossos corações. Aleluia, que nos guia pelo caminho de salvação. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Fala, Deus, quem conhece? Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Aleluia, Jesus. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz
Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa é ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia. Vamos louvar mais um? Ou eu posso calar? Glória a Deus. Se você pensa que tudo acabou, não acabou não. Apenas começou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, quantas vezes, hein? Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Receba. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, quantas vezes a luta nos vence? Pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Você não veio aqui por acaso. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Glória a Deus. Não está tudo terminado em tua vida, não está não. Aleluia. O teu Deus nunca mudou, Ele não mudou. Aleluia. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora este renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa, mais uma vez eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia. Ainda que o inimigo tentar destruir a tua vida, os teus planos, os teus projetos, o mundo pode olhar e dizer: não tem mais jeito. Mas nesta tarde o Senhor me mandou aqui para te dizer que a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior do que a primeira. Aleluia. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção. Aleluia. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Receba, tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o que tu vieste buscar nesta tarde, qual a resposta
Aleluia. Mas o Senhor, Ele tem resposta para a tua vida nesta tarde. Aleluia. Se você que veio nesta tarde pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus, aleluia, glória a Deus, algo da parte do Senhor. O Senhor disse, se tu queres direção, após a tua resposta sou eu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Tu queres resposta? Tu queres direção nesta tarde? A tua direção é Jesus Cristo de Nazaré. A tua resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque se não for, aleluia, com Ele você não chega a lugar nenhum. Você fica rodando em círculo e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor ainda fala lá no livro de Isaías 43:19, aonde diz: eis que faço coisas novas. Aleluia. Né? Abro rios no ermo e caminhos no deserto. Eu não sei qual é a dificuldade que tu estás passando. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é Deus do sobrenatural. Ele pode fazer tudo aquilo que você necessita. Como o nosso irmão aqui pregou, Ele não nos dá aquilo que a gente pede, mas Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa. No final a gente alcança o que precisa e ainda aprende na caminhada, né? Porque não adianta ser crente Nutella, né? Crente de hoje não aguenta, volta para trás. Porque servir a Jesus é caminhar, é marchar neste mundo de trevas. E para viver e vencer nas trevas, só com a luz, que é Jesus, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais um. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você ora e a resposta não vem, não desista não. Não desista. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Aleluia. Nós temos grandes testemunhos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Mais uma vez, resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou.
aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Sabe aquele que abriu na vermelha? Sabe aquele, aleluia, que deu vitória a Davi contra o gigante Golias? Ele está aqui nesta tarde, aleluia. Pede o que queres que eu te faça, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. Sabe por quê? Tua lágrima é colhida. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Aleluia. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus, glória, vai trabalhando, Senhor. Ele é o mesmo e não mudou. Ah, Senhor, Ele é o mesmo e não mudou. Você crê que Ele não mudou? Você crê que Ele não mudou? Então toma posse do teu milagre. Porque eu creio que você não chegou até aqui, não foi em vão, mas o Espírito Santo de Deus te convidou, marcou este encontro para você estar aqui hoje, nesta tarde, aleluia, para que você saiba, aleluia, que Ele é contigo e que não há luta que Ele não possa vencer por você. Assim como o Senhor falou com Josafá ali no campo de batalha, nesta peleja tu não terás que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus! O irmão Fernando agora está com a oportunidade, vai trazer uma palavra de Deus para nós. E a irmã Cida ora por ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai querido, Deus fiel, Deus poderoso. Todos ficam de pé. Vamos colocar as mãos. Sim. Vira a mão para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, poderoso, Deus fiel. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. O teu filho muito amado, Senhor. O qual o Senhor escolheu, Pai. Oh, Senhor, para ser um, Senhor, dos que está à frente desta obra, papai. Ah, Senhor, Deus amado. Ah, Senhor, Deus querido, afia as armas, Senhor, afia a espada. Ah, Senhor, nas mãos do teu filho, Pai. Ah, Senhor, Deus, porque o homem não faz nada se do céu não vier. Pai, o teu filho, Senhor, tem se posicionado, tem se colocado na brecha, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Oh, Deus, abençoa, Senhor. Abre as comportas do céu, abre a porta da palavra, Senhor. Derrama, Senhor Deus, sobre a vida do teu filho, sobre a mente do teu filho, Senhor, a revelação. Espírito Santo de Deus, fala nesta tarde, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Repreende todo ladrão de palavra, todo bloqueador de mente, em nome de Jesus, seja bloqueado, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, abre as cortinas, Senhor, do mundo espiritual, através da tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, livra de toda e qualquer retaliação, guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda a sua vida, em todos os momentos, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Cida.
Amém. Obrigado, irmã Cida, pelo convite, por aceitar o convite. Eu vou fazer igual o diácono de Queijo. Fez aqui, fez aqui um púlpito, né? Vamos ver aqui. Glória a Deus. Irmãos, uma vez lá no Mandacaru, o Ronaldo disse, irmão, pregação muito boa, sei lá, não sei o que ele disse da pregação. O irmão Gil Ronaldo é um grande discipulador na minha vida. E ele disse, eu senti o irmão muito nervoso antes da pregação. E eu fiquei em casa meditando nessa palavra que ele tinha falado. Nervoso não, ansioso. Quem trouxe suas Bíblias, eu peço que abra no livro de Lucas, enquanto eu falo no livro de Lucas, capítulo 17, no verso 11. Lucas 17, 11. Então, o irmão Gil Ronaldo, eu gosto demais de falar que o irmão Gil Ronaldo, ele disse, o irmão estava ansioso, o irmão ia de um canto para o outro, o irmão foi no banheiro mais ou menos umas 10 vezes, e o irmão Gil Ronaldo ficou prestando atenção, ele não tem a visão também perfeita, né? A visão dele é muito, quase não tem vista, né? Mas ele presta atenção demais, ele fica prestando atenção em todo o movimento da congregação. E depois eu fiquei refletindo, falar da palavra de Deus, servir a Deus, não é vestir a camisa do Evangelho, não é jogar o Mundial de Clubes que teve agora no mês passado, não é jogar a Copa do Mundo que vai ter no ano que vem, vestir a amarelinha, né, que é pentacampeã mundial, e vamos torcer pelo Hexa, não é? Vestir a camisa de Deus, irmão, é representar não só uma nação, Brasil, não é representar um clube, uma torcida organizada, é representar o Rei dos Reis. Aleluia. O embaixador Paulo, que se dizia, eu sou o maior dos pecadores, eu também me sinto o maior dos pecadores, eu me sinto frágil, às vezes, muito frágil, mas quando eu sei que Deus me levantou para anunciar a palavra dele, ser embaixador, o professor Spurgeon, ele diz, irmãos, se a rainha da Inglaterra lhe convidar para ser embaixador da Inglaterra em qualquer país do mundo, irmão, não baixa de posto não, irmãos, porque vocês são embaixadores de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, não tem como não ficar nervoso não, porque agora nós vamos falar da palavra do próprio Deus. Amém? A palavra do Senhor em Lucas 17, 11 diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus pelo que, exceto esse estrangeiro? Repito,
Jesus disse: ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se, sua fé te curou. Em outras versões diz: tua fé te salvou. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da tua noiva, Senhor. Senhor, a tua igreja, Senhor, é composta de homens, Senhor, mas o Senhor é o cabeça, o Senhor é o que guia ela, o Senhor é o que cura ela da sua lepra. Nós somos leprosos, Senhor, nós somos pessoas que precisamos de cura em diversas áreas. Nós somos pessoas que nos reunimos, Senhor, para buscarmos a tua presença, Senhor, porque adorar o Senhor não muda o Senhor, mas muda o nosso coração e nos faz mais parecido com Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Redentor, aquele que morreu pelo nosso pecado e nos faz mais parecido com o nosso Pai, o Deus que está sentado no trono. Em nome de Jesus, fala com os corações dos que estão aqui. Senhor, que seja teu Espírito que fale, Senhor. Repreende toda ação do maligno nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu podia dar um título a esse sermão, a essa pregação, dizendo: você tem agradecido a Deus? Ou melhor, você tem sido grato? E se sim, como você tem sido grato e a quem você tem agradecido pelas bênçãos da sua vida? E aí eu começo, irmãos, com uma série de perguntas que o Espírito Santo colocou na minha mente, e eu vou tentar não ser pessoal, vou tentar ser falar de forma generalizada para todos, mas vou fazer algumas perguntas e cada um responde no seu íntimo, sabe, no seu coração. Lembre-se do dia que você nasceu, lembre-se de toda a sua jornada nessa terra, que é curta, irmãos. Deus pode lhe levar daqui a pouco, como pode lhe levar somente daqui a 100 anos, daqui a 10, 20. Ninguém sabe, porque a palavra diz que nossa vida é como um sopro, um vapor. Um vapor. Imagine, irmão, um vapor. Para Deus, nossa vida é como um vapor. Um dia pode ser como 100 anos, 1000 anos. E 1000 anos para Deus pode ser um dia. O que para você pode ser algo que demore muitos anos, Deus pode resolver no dia. Amém? Eu vou fazer algumas perguntas. Você acha que já conquistou alguma bênção de forma inexplicável, de uma forma que só algo divino pode ter lhe dado? Eu já. Aí cada um, né? Pense aí. E eu digo a vocês, foram muitas bênçãos de livramento, de milagres, de cura, sabe? De salvação. A maior bênção foi receber a salvação de Jesus. E no dia ter aceitado, porque é um presente que Ele lhe dá, Ele lhe oferece. Você recebe se você quiser. Segundo, alguém aqui, não precisa levantar a mão, já recebeu uma cura como dos 10 leprosos aqui? Alguém aqui já chegou no médico assim, o médico disse: irmão, sua situação é difícil. Aqui é para tomar remédio a vida toda. Aqui, irmão, é um caso irreversível.
Ou você já ouviu falar de alguém que já chegou no médico, um testemunho de alguém que já chegou no médico e o médico disse: irmão, pode contar seus dias, se despeça de sua família, que está acabado. Está acabado. E Deus disse: está só começando. Glória a Deus. Pense, lembre. Eu quero que essas lembranças venham à sua mente hoje. Eu vou dar um exemplo desses dias. Minha avó, eu venho de uma família do meu pai, de um histórico de câncer, né? Minha avó teve um câncer na mama, retirou a mama, depois morreu, né? De infarto, estava bem de saúde, de uma hora para outra, no Covid, morreu, faleceu. Ela teve um filho que morreu. O tio Betinho morreu com quantos anos, minha mãe? 21 anos. Estudante José Roberto da Azevedo Silva. É uma dessas ruas do centro de Salgueiro. Eu me lembro que esses dias eu estava preenchendo alguma coisa e eu disse: os caras, você mora onde? Eu disse: moro na Major Antônio Filho. Eu boto tudo no endereço que estava junto do meu pai. E o cara disse: sempre toda rua é o nome do major, é o nome do prefeito, do doutor. E eu lembrando do nome da rua do meu tio, que é uma rua que sai aqui, que era uma academia. Essa rua que liga aqui, a rua do mercado público, que vai sair aqui no centro da cidade, no Otávio Leitinho. É aquela rua longa, é a rua Estudante, né? José Roberto, né? Então, esse é meu tio, morreu de câncer nos braços da minha avó, de metade. Minha irmã, esses dias, esse ano, teve que tirar a tireoide, um câncer, né? Teve que tirar a tireoide. Mas ainda esses dias agora, esses meses, minha filha, eu estava trabalhando, e Rogéria ligou para mim e disse: Nando, Camila foi no banheiro. E eu não sei, eu acho que ela já estava pesquisando alguma coisa, porque eu abri o meu notebook e estava lá. Tipo consulta sobre câncer no intestino. E ela disse: mamãe, vem cá. E o sanitário estava coberto de sangue. E Rogério perguntou: há quantos dias isso dera? Há mais de 15 dias. Vamos correr atrás de médico, não sei o que, não tem que fazer uma colostomia. E arrumamos um jeito, temos um jeito. E quando a gente foi ver, minha irmã também estava com um problema. Foi no médico, o médico disse: tem um nódulo aqui. Aí pronto, é outra situação. Pronto. Festou minha família novamente. Começamos a orar, a pedir intercessão dos irmãos. Eu acho que até no grupo da melhor idade a gente colocou, né, da equipe, intercessão, pedimos intercessão. E aí, né, minha irmã primeiro foi no médico. Quando olhou, era só uma pedra nos rins. Uma pedra nos rins, um cálculo renal. Tomou água, saiu, vai sair, tudo bem. Entenderam, irmãos? Motivos para agradecer. Meu irmão, minha mãe está aqui de prova. Minha irmã não dormia. Minha irmã estava há muitos dias. Ela disse: meu Deus, depois de um processo que eu passei, agora de novo. Motivos para agradecer. Agora minha filha, eu disse: Deus, depois do Senhor salvar minha família, depois do Senhor descer as águas com minha família, mas eu creio, o Senhor levou a família de Jó. Eu creio que o Senhor fará um milagre. Eu creio, eu sei que minha fé é pouca, eu sei que às vezes eu fico duvidando, mas eu creio que o Senhor fará um milagre. E eu me lembro que era passar em segunda-feira agora o resultado.
da colostomia, né? Da biópsia. A colostomia já tinha sido feita. Da biópsia, né? Foi retirado o material, né? Encontrado o material, foi retirado do intestino dela. E aí, segunda-feira agora, né? Que vai fazer 8 dias, era para sair o resultado. E eu entrei nesse serviço na quinta-feira à noite. E às 2h45 eu despertei. Sabe quando você desperta que sabe que é para orar? Eu comecei a interceder pela minha família. Comecei a interceder, orar e cair no sono novamente. No outro dia eu disse, o resultado é na segunda, mas eu acho que já está pronto. Rogéria foi lá, pegou o exame, mandou, nada maligno, tudo bem, voltou as suas fezes a saírem limpas. Cura divina, motivo de gratidão. Hoje ela não queria ir para o encontro dos jovens. Eu digo, minha filha, veja o que Deus fez, faz e fará na sua vida. Como é que a gente deve agradecer a Deus? Agora a gente vai para outra etapa. Você sabe como agradecer a Deus quando Ele faz um milagre? Quando você recebe uma visita e uma pessoa percebe que você não tem nada na sua estante, e no outro dia você recebe uma feira que supre sua necessidade, e ali você sabe que foi Deus que mandou aquela pessoa enviar. Você sabe como agradecer a Deus? E esse samaritano, essa passagem que não é uma parábola, aqui é um fato que aconteceu. Jesus, ele está nos ensinando. Porque nós somos muitas vezes ingratos. Foram 10 curados. Eles chegaram de longe. Por quê? Porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Eles não podiam chegar perto de Jesus, porque poderia, aos olhos deles, contagiar Jesus. Mas quando você toca em Jesus, você não contagia ele, você é contagiado. Você é curado. Quando Jesus lhe toca, ele lhe contagia, ele lhe abraça, ele lhe dá uma vida nova. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele começa uma obra nova. Então eles se aproximam de Jesus, eles se aproximam e de longe eles dizem: Mestre, cura-nos. Eles levantam o clamor. Irmãos, Deus, Jesus é nosso intercessor. Irmãos, Ele não está com os ouvidos tampados. Ele escuta o nosso clamor sincero 24 horas. Quer você seja crente, quer você não seja crente. Se Ele não respondeu na hora que você quer, é porque tem um propósito. Entendeu, irmãos? Se Ele não respondeu como você quer, como o irmão Ismael falou aqui, é porque Ele tem uma forma certa de tratar. Não é como você. Às vezes você pede dinheiro e Deus lhe dá um emprego. Eu lembro de minha mãe muitas vezes falando: quando meus filhos tiverem um trabalho fixo e um lugar para morar, Deus pode me levar. Ei, mãe, Deus tem muita coisa aí. Glória a Deus. Está só começando. Nós temos um emprego, nós estamos com a casa, você está com suas netas, o senhor tem sua família, mas Deus só está começando. Hein? Irmãos,
Jesus, um homem só volta para agradecer. Por que é que Jesus diz: vá e no caminho vocês serão curados, e cheguem ao sacerdote e ofereçam um sacrifício, né, que é previsto pela lei, ou seja, o sacrifício de Moisés. Porque em Levítico 14 dizia que quando você era sarado de uma lepra, você tinha que oferecer um sacrifício no templo ao sumo sacerdote. Você tinha que chegar com uma ovelha, com um cordeiro perfeito, né? Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, oferecer, chegar lá e entregar: olha, eu fui curado, olha, observe, eu não tenho mais lepra, agora eu quero que você eu quero oferecer esse sacrifício pela minha cura, porque eu fui curado por Deus. Então eu quero agradecer a Deus, aleluia, através dessa oferta. Foi isso que Deus disse a ele. Mas só um voltou. Os outros seguiram. Ninguém sabe se eles foram para o templo. Mas só um voltou aos pés de Jesus. Só um voltou aos pés de Jesus. Lançou-se, agradeceu-lhe pelo que ele havia sido, pelo que havia feito. E a palavra faz questão de frisar que ele era samaritano. O que era um samaritano no meio dos judeus, no meio do povo de Deus? Era um povo que havia se corrompido por ter se misturado, se casado com pessoas de outras linhagens, não é? Então Deus praticamente castigou um pouco mais. Eram 12 tribos que formavam Israel, e foi dividido Israel no reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, a capital era em Samaria, e o reino do sul, a capital era em Jerusalém. E aí os outros 9 eram judeus, eram de Jerusalém. Em tese, era o povo puro de Deus. Os samaritanos eram o povo tido como imundos, um povo impuro, um povo mestiço, um povo misturado, um povo que eles passavam, eles cuspiam, alguns chamavam até de cães. Os samaritanos eram pessoas que sofriam um preconceito altíssimo por conta dos judeus, que se achavam melhores que ele. Mas só um samaritano voltou para agradecer. E Jesus disse: por quê? Só você voltou. E esse é samaritano. Ou seja, os que se dizem que são religiosos, os que se dizem que não são pecadores, os que se dizem que não são não sei o quê, os fariseus não voltaram para me agradecer. Mas o mestiço, o pecador, o que Deus castigou, o que Deus olha para ele e diz: tu não é você está perdendo a linhagem pura. Você não é da linhagem de Davi, que eram os samaritanos. Mas aquele samaritano reconheceu que Jesus foi quem o curou. E ele voltou para agradecer. Amém, irmãos? Amém. Vamos para uma segunda parte. Teve outro encontro de Jesus com um samaritano, ou uma samaritana. Tem uma luz aqui, irmão. Em João, capítulo 4, a partir do 17, João 4, Jesus vai se encontrar com a samaritana, que ela vai todos os dias ao meio-dia buscar água no poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. Ou seja, uma mulher mestiça, vítima
como se diz, pré-julgamento dos judeus e pré-julgamentos do seu próprio povo, porque além dela ser samaritana, ela era uma mulher de muitos homens, ela era uma mulher pecador de pecador, entendeu? Mas Jesus, ele se senta na beira daquele poço, manda os discípulos irem até a cidade comprar alimentos, fica ali, daqui a pouco aquela mulher chega, e aí eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar dessa história dessa mulher, da samaritana. Jesus pede água a ela, ela diz: cadê seu copo, cadê seu cântaro? Você não tem? Jesus responde: se você soubesse a água, diga a palavra. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, ou seja, da água que ela estava bebendo do poço, logo terá sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá água pela vida eterna, ou seja, ela se torna uma fonte de água viva. E a mulher samaritana respondeu: por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Jesus disse: vá buscar seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus ama quem é verdadeiro, mesmo sendo pecador. Irmãos, no pecado, quando Jesus chegar para lhe confrontar, para falar com você, não esconda não, abra seu coração para Ele. Ela disse: sim, é verdade, eu tive 5 maridos, e esse homem que eu vivo agora, ele não é, eu não sou casada com ele. Por isso que eu venho de meio-dia, por isso que eu venho aqui nesse poço na hora do sol quente, para que ninguém venha zombar de mim, para que ninguém venha dizer pecadora, para que ninguém venha cuspir na minha cara, para que ninguém venha olhar comigo com preconceito. Por isso que eu venho nesse horário. Então me dá dessa água que o Senhor tem, para que eu não precise mais passar vergonha. Era esse o sentimento dela. Era uma mulher magoada, pecadora, que passava vergonha. E ela disse: o Senhor é um profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora, e a hora já chegou, Glória a Deus. que não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Glória a Deus. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, mas a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu. Aleluia. Porque fala com você. Naquele momento ela derramou o cântaro. Ela correu para a cidade. Ela foi anunciar: eu encontrei o Messias. Ele falou comigo. Ele me deu perdão. Agora eu não preciso mais passar vergonha. Antes eu me escondia. Agora sou eu que venho anunciar a vocês a salvação. Ele veio. Ele está agora. Ele está na Samaria. Ele está no poço de Jacó. Venham comigo adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele prometido, aquele que veio para nos salvar. E quando os discípulos chegam com comida, que Jesus disse vão, de propósito, que Jesus queria ficar sozinho com ela. Jesus queria um particular. Às vezes Jesus quer um particular conosco. Quando os discípulos chegam com comida e ela chega com alguns samaritanos, Jesus passa a noite ensinando a eles, né? Pregando as boas novas, e muitos ali creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, que ali não é mais um profeta. E os discípulos dizem: mestre, já é tarde, o senhor não está com fome? E ele diz: minha fome e minha sede é fazer e completar a obra que meu Pai me mandou fazer. E a obra de Jesus era pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos e oprimidos, sarar nossas doenças emocionais. Mas ao mesmo tempo, no final, a maior obra, a obra da cruz. Ir para a cruz, levando todos os nossos pecados. João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia: Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas vamos explicar um pouquinho sobre o que é ter vida eterna e perecer, e sobre ser filho e não ser. É necessário que falamos a verdade. Amanhã é dia de aula de escola de pregação. Eu estou estudando sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem pregar um evangelho que só emocione, mas é necessário que a gente fale toda a verdade. E nós vamos para outro ponto. Jesus diz lá em Mateus 11, 28: não tenham medo, ele diz ao discípulo, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Irmãos, depois que eu conheci Jesus, eu não tenho medo mais de morrer, não. Eu não tenho medo de pistoleiro, eu não tenho medo de assaltante, eu não tenho medo de dormir, porque eu sei que se eu fechar os olhos e não acordar, quando eu abrir, eu estarei frente a frente com Jesus, no céu, na Nova Jerusalém. E eu quero que minha família todinha esteja lá. Tanto minhas filhas, como meus pais, como meus tios, como meus primos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles podem tocar. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O que é que Jesus está dizendo? Temam a Deus. Respeitem a sua palavra, porque Deus tem a autoridade de lançar vocês
no inferno ou levar vocês para o paraíso pela eternidade. Eu repito, a vida aqui é só um vapor. Mas a eternidade é uma eternidade. Uma eternidade no lago de enxofre é uma eternidade. Tem uma passagem de um homem que era mau, chamado Lázaro, né, que o Evangelho conta que ele negava esmolas a um homem, e aí ele morre, e ele vai para o seio da terra, ou seja, para o inferno, e ele está queimando dia após dia, dia após dia, e ele olha Lázaro, Lázaro está com Abraão, né, lá na glória, e ele diz: Abraão, pede a Lázaro para molhar o dedo na água e tocar na minha língua. Olha a sede que ele estava no inferno. Ele disse: não, você negou água a ele, você não reconheceu. E é porque a salvação não se dá pelas obras, a salvação se dá pela fé em reconhecer que Cristo é nosso Salvador. Ele disse: mas já que não tem jeito para mim, diga a ele que vai avisar meus parentes e reconheçam que Jesus é o Messias, para que eles não venham para cá. Ele disse: não, tem os profetas, tem os pregadores para fazer isso. Vocês só querem saber quando chegar lá. Tem gente até que brinca: eu vou fazer o que no céu se meus amigos vão tudo pro inferno? Misericórdia. Se você souber pelo menos 1% do que você está falando, você não brincava. A coisa é séria demais. É séria demais. Continuando a leitura de Mateus, Jesus diz: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas aquele que me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, filho contra mãe, nora contra suas sogras. Inimigos estarão em sua própria casa. Porque o reino de Deus é uma luta. É uma luta. E você vence ele de joelhos, porque é uma luta entre anjos de Deus intercedendo por nós, de Deus fazendo prodígios e maravilhas. Agora eu quero que vocês relembrem aquelas perguntas do início. O tanto de coisas que Deus fez por vocês, e o tanto de coisas que Deus fez que o inferno e o diabo fez para tirar a saúde, a vida dos seus filhos, dos seus netos, a sua vida financeira. Eu agora estou indo para o Recife levar meu comandante, e onde eu vou pegar ele fica mesmo de frente para o edifício que eu morava quando eu era estudante. Eu fico com outro motorista contando: ali eu passei muita fome, eu não quero nem pensar em morar aqui no Recife, mas eu só estou na polícia porque eu passei fome ali. Um dia eu fui dizer isso a um psicólogo, não sei onde foi, lá no Ceará. Ele disse: olha, tu chama tua mãe, senta do lado dela, pede para ela contar toda a história, desde quando tu nasceu. Depois tu pega teu pai, aí tu perdoa ele. Lembra, mãe? Aí eu pedi para minha... Eu sentei, sabe? Botei minha mãe, ele... Mãe, conta. Aí a mãe: ó, quando tu nasceu, era uma criança assim, era um bebê assim, tá? Foi, né? Aí foi para a escola, isso, aí lembra daquele tempo que vocês foram para o Recife?
quando a gente só podia mandar o básico do básico, quando vocês dividiam uma marmita lá, quando vocês tinham que dividir um pedaço de pão para sobreviver. Nós aqui estávamos piores do que vocês. Porque quem é o pai que não quer dar o melhor para o filho? Não é não, Ismael? Todo ele quer. O que eu tinha lá era pouco, mas o que o meu pai e minha mãe tinham aqui era menos. Foi nesse tempo que meu pai parou de fumar. Porque ele disse, ou eu paro de fumar, ou eu paro de mandar, não era mesada, era o sustento mínimo para os meus filhos. Hoje eu tenho uma irmã que é psicóloga, trabalha na prefeitura, tem sua casa, que eu não sei o que ela vai fazer com aquela casa, que é uma casa com quase 5 quartos, para ela sozinha, ela vai ficar brincando, correndo dentro da casa. Ou então, quando ela se converter, que eu creio que ela vai se converter, vai criar uma grande célula dentro da casa dela, ou então um grande abrigo para um monte de criança. Eu creio. Mas mistério tem. Não é à toa que uma pessoa, né, constrói quase um castelo para morar sozinha. Mas, irmãos, é importante a gente frisar. Imagina, irmã Edinalma. Vamos supor que a senhora tem o pai da senhora. Aí, Grazi está na rua. Aí diz, quem é teu pai? Aí diz, quem é teu pai ou tua mãe? Eu não tenho não. É outra pessoa. É Dona Lourdes, não sei onde. Negou a filiação. Negou a autoridade da senhora sobre a vida dela. O que é que vai acontecer quando a senhora puder fazer algo importante, decisivo na vida dela? Jesus diz aqui, aquele que me negar publicamente diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E aqui o Pai que Jesus está dizendo é o Todo-Poderoso, aquele que tem direito de fazer subir ou fazer descer. Então tudo depende de uma, sabe? Meu pai, eu tive dificuldades com ele, mas meu pai fez o melhor por mim. Hoje meu pai é o meu melhor amigo, porque eu reconheci a paternidade, reconhecendo que é Deus. Irmãos, eu estou há 10 dias de terminar um programa de leitura da Bíblia. Eu estou terminando de ler a Bíblia, eu estou flertando no finalzinho dela, sabe? Vê quando eu dou uma olhadinha. Sabe, você está terminando o filme, você dá uma olhadinha no finalzinho do filme. Eu digo uma coisa, irmãos. A Bíblia todinha conta a história de um Deus santo, 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 e que não há outro igual, e que não há santos, e que não há intercessores a não ser Jesus, e que não há ninguém que possa fazer milagres a não ser o próprio Jesus de Nazaré, intercedendo por nós. A Bíblia toda fala de um Deus correndo atrás de um povo pecador, que somos nós. A Bíblia toda fala de um amor de um Deus correndo atrás de um. Não sei se vocês prestaram atenção, mas em Lucas, eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando eles clamaram, Jesus, com grande misericórdia, Jesus atendeu o pedido deles. Irmãos, Jesus não está com os ouvidos tapados. Glória a Deus. Ele está pronto para atender o seu pedido. Aleluia, Jesus. Mas outra coisa, Ele está de braços abertos para lhe receber como filho. Como filho.
e começar uma nova vida. Aleluia, Eu não posso começar uma nova vida na pessoa de alguém que não me reconhece como aquele que pode mudar. Não, mas eu estou idoso. Moisés conduziu o povo, liderou o povo, um dos maiores líderes, né, da cultura judaico-cristã, por 80 anos. Não foi? Então não tem idade. E para terminar, eu vou só finalizar o texto lendo Apocalipse 21, como eu disse. Eu dei uma filadinha lá no final. Aí diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam o tabernáculo de Deus no meio do povo. Deus habitará com vocês. O que é o tabernáculo de Deus? É a presença de Deus. Agora eles estão nos céus. Os escolhidos, os que aceitaram Jesus, agora estão no céu. Ele diz: Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e não serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará todas as lágrimas, e não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem a sede que Lázaro sentiu lá no inferno. Haverá fartura de tudo, haverá adoração, haverá hinos, haverá anjos, haverão anciões. Nós receberemos aqueles que vencerem, receberão coroa de ouro, receberão uma veste branca e estarão pela eternidade frente a frente com Jesus de Nazaré, adorando Ele pela eternidade. Glória a Deus. E aquele que está sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Aleluia. Em seguida disse: escreva isso, pois eu digo de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Glória Isso é o a Deus. final da Bíblia, é o final da história, é o livro da revelação, é o Apocalipse. Foi o livro que João viu e que Jesus falou com ele: vai ser assim. Está terminado. Terminou os dias. Aqueles que me aceitaram estarão comigo, frente a frente. Não haverá choro, haverá alegria. Eu enxugarei suas lágrimas. Aleluia. As suas lágrimas estarão num odre e servirão de aroma para incensar todas as lágrimas que você chorou durante sua vida. Um anjo vai vir e vai quebrar o odre e ele vai incendiar com um aroma agradável. Aleluia. O santo dos santos lá no céu. Suas lágrimas não foram em vão. E ainda disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos corruptos, aos assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçarias, os idólatras, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Digo, essa é a segunda morte. Lembra quando uma pessoa morre? É triste,
tem uma segunda morte que é mais triste. Lembra quando o cristão que aceitou Jesus morreu? Ali só foi uma passagem para uma vida na eternidade, uma vida onde não há mais choro. Nós estamos chorando, nós ficamos chorando com saudade, mas eles ficam na presença de Jesus, esperando a família, esperando os seus. E esse negócio de que, porque fulano está intercedendo por mim, não. Só tem um intercessor entre Deus e os homens. Cristo, o homem. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele lhe chama para entrar por esse caminho. Cristo que me tirou das drogas. Cristo que me livrou de várias overdoses. Ismael, eu via, né, Ismael, de madrugada, Ismael disse que ficava, né, na casa dele, no cantinho. Eu imagino Ismael vendo os caras levando droga, jogando lá na minha casa, de madrugada. Teve um dia que minha mulher teve que arrancar a porta do quarto, eu com overdose. Eu não morri porque Deus não deixou. Às vezes, eu chego na igreja, irmãos, e eu não tenho o que ofertar. Já teve vezes eu chegar na igreja e eu não ter uma moeda para ofertar. Sabe o que é que eu faço? Eu me ajoelho e digo: Deus, eu tenho meu coração, eu tenho minha vida para te ofertar. Esses dias eu estou sobrecarregadíssimo de atividades para Deus. Um dia desse eu disse isso a Ronaldo disse: bem pra tu. Tu não pediu a Deus para servir a Ele? Tu não disse: eu quero ser curado, se eu for curado eu vou te servir? Ontem eu liguei para outra irmã falando sobre uma cesta básica, eu disse: irmã, eu estou quase como um louco, que eu estou tendo que fazer aula de missionário, fazendo um trabalho para o curso de teologia, tenho que fazer um trabalho para amanhã entregar no curso de pregação, preparar uma pregação para amanhã de manhã, uma para de noite, uma para amanhã de tarde, eu estou igual um louco. Ela disse: então, irmão, faça, sabe o que? Entregue tudo e vá para o banco da igreja. Aleluia. Pense numa tapa na cara. Glória a Deus. Ela disse: entregue tudo que Deus lhe deu, que isso é Deus que está lhe dando, para lhe fortalecer, para você ser um servo dele, para você ganhar almas para Jesus. Então entregue tudo que Deus lhe deu e sente no banco e fique olhando os outros serem protagonistas. Aquilo ali me deu um fogo por dentro. Hoje eu acordei já trabalhando e não parei, e nem tenho hora para parar. Aleluia. Também estou dando aula no Instituto Nova Vida para crianças. Nunca imaginei na minha vida estar dando aula para criança. Meu Jesus, com o meu temperamento militar, criado pelas forças especiais, levando tapa na cara, agora estou tendo que cuidar de crianças do Instituto Nova Vida. Eu sou assim. Quinta-feira, eu mandei para o pastor Ailton: pastor, sábado, eu vou pregar no Ministério da Melhor Idade e vou me despedir dos idosos. Eu vou entregar o ministério. O pastor Ailton disse: você vai cometer um erro, velho. Mas ele só respondeu isso na sexta. Na quinta eu tinha um compromisso com as crianças. Terminou a aula, eu ia saindo. Pode ser que segunda. Eu disse: olha, eu vou trabalhar. Aí na outra segunda eu volto. Porque o Fernando volta para dar aula. Aí a irmãzinha Yara, 7 anos, da idade da minha filha. Tem uns de 12, uns de 10, uns de 9. Na hora que eu ia saindo assim, do jeito que eu estou assim lá, que mexendo no negócio,
como se dissesse, eu acho que o pastor vai dar um castigo, ele nunca mais vai deixar eu voltar aqui. Ela correu, se agarrou na grade, deu um grito lá de dentro. Ela disse, tio Fernando, eu digo, diga filho, ela estava lutando na moto, ela disse, o tio vai para onde? Eu digo, eu vou trabalhar, filha. Ela disse, o tio vai voltar? Eu digo, eu volto. Eu disse, não, eu estou perguntando se o tio vai voltar para dar aula. Eu digo, eu volto, filha. Eu achava que eu não voltava. Aquelas crianças, elas estão arrancando algo de dentro da minha alma. Aquelas crianças, eu estava cuidando de idosos, agora estou criando, é assim, É algo extremo. elas estão mexendo comigo. Mas sabe por quê? Porque eu disse, eis-me aqui, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Igual são experiências extraordinárias. E para finalizar, agradecendo a Deus como o leproso fez e foi curado, como eu era um leproso que não podia estar no meio da sociedade e igual a samaritana tinha que andar pelas escondidas com vergonha do povo, andar pelas madrugadas. Eu agora pergunto, alguém aqui tem motivo de gratidão? E só tem uma forma de agradar a Deus, dizendo, eu reconheço Ele como meu Salvador, que eu sou pecador e que só nele eu encontro salvação. Se alguém entendeu essa palavra, se alguém reconheceu tudo que Deus fez na sua vida, realizou seus sonhos, fez tudo que você pediu, a forma de você agradecer é dessa forma, é sendo agora, Ele foi o sacrifício na cruz, para que nós agora sejamos sacrifícios vivos, para a honra e glória dEle. Tem pessoas que eu não vou alcançar, mas você vai alcançar. Quem quer tomar essa decisão por Jesus hoje, levanta a mão. Glória a Deus. Se Deus tocou seu coração, irmão, não se intimide. O maior é aquele que está conosco. Lembre-se, a vida é um sopro. Aquele que publicamente que negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Imagina você chegando na fila, né? De chegar na porta do céu. Isso quem diz é a Bíblia, não foi homem que criou. E você chegar, aí o Pai diz, e aí filho, como foi? Ele diz, teve várias chances, mas não me aceitou publicamente como seu Salvador. Ele disse, então, infelizmente, tem que ir para o lago de enxofre, onde haverá uma segunda morte. E isso eu não quero para mim e nem para o meu maior assim desafeto, a pessoa que mais me odeia, que nem me conhece, que ouviu falar no Fernando antigo ou no Fernando novo e que não gosta de mim e nem da minha família, eu não desejo essa segunda morte. Muito menos para vocês. Quem já tomou essa decisão aqui? Glória a Deus, aleluia. Quem quer tomar essa decisão hoje? Ah, mas eu preciso estar pronto? Não. Pronto, nunca nós estamos. A gente vai ficando, né, no caminho, a gente vai conhecendo. Vai tendo um processo de discipulado. Vai tendo um processo de amadurecimento, de leitura da palavra, de oração. Uma pessoa próxima, de sua confiança, vai lhe ajudar nesse caminho. E eu não vou insistir. Quem nessa noite
A palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, a festa do céu. Quem quer hoje ser protagonista de festa do céu? Levanta a mão. Quem quer hoje ser grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, dizendo: agora, Deus, chegou a vez de eu dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Amém? Amém? Eu vou passar a palavra para a irmã Rogéria, a minha esposa Rogéria, e vai finalizar. Se alguém mudar, nós teremos um momento do lanche. Se alguém mudar, tocar, sentir no coração, fala comigo, fala com qualquer um dos irmãos, e a gente faz uma oração. Amém? E liga na terra e é ligado no céu. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Irmão Fernando não gosta de falar muito não, né, minha gente? Mas que bênção, que palavra assim, do Aleluia. início ao fim. Eu não sei vocês, né? Porque meu Glória marido não, viu, minha gente? Não, mas Eu não sei vocês, mas eu fiquei o tempo todinho assim, ó, vibradinha. Foi uma Glória a bênção. Deus. Agora eu faço como diz o ditado, pode elogiar que eu deixo. Viver com Jesus é a coisa mais maravilhosa que só sabe quem já tomou a decisão, né? Aleluia. Só sabe o que é viver com Jesus Glória quem já a tomou Deus. essa decisão. Glória a Deus. Eu não tinha noção, no dia que eu aceitei Jesus, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas hoje eu sei que foi o melhor dia da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entregar minha vida para Ele. E realmente só sabe quem vive, né? Então, que Jesus continue conosco, que Ele continue, né, tirando os nossos carrapichos. Aleluia. Que Ele continue nos tratando, falando conosco, nos guiando, nos conduzindo. Até o último dia. Que nunca a gente se desvie nem um pouquinho, né, dos caminhos dele. Porque todo dia a gente tem que pedir graça para que a gente permaneça fiel até o fim. Então, como assim? Como o irmão Fernando já disse tudo, né? Já falou tudo. Então, vamos se colocar de pé para orar. E A irmã Cida não quer orar, não? quer orar? Pode orar. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, render graças a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Senhor, os milagres que o Senhor fez na minha vida são incontáveis, Senhor. Eu não posso contar, Senhor, quantos milagres o Senhor fez na minha vida. O Senhor me livrou da morte, Senhor. O Senhor livrou meu marido da morte, Senhor. Porque o Senhor tinha um plano na nossa vida. O Senhor tinha um propósito para a minha família. E hoje eu quero te render graças aqui, Senhor. Eu quero dizer que a minha palavra é gratidão, Senhor. E eu quero dizer que somente a Ti eu dou graças nessa noite, Senhor. Somente a Ti, a mais ninguém, Senhor. Foi o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que nos colocou aqui. E é o Senhor quem tem planos para a nossa família, que nós nem imaginamos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Não só para a minha família, Senhor, mas para a família de cada um que aqui está. Não só para a minha vida, mas para cada um que dedicou o seu tempo para estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelo sacrifício da cruz, Senhor. Que é o maior milagre. É o maior milagre, Senhor. É um dia nós termos tido a chance de Te conhecer e de nos rendermos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada um que aqui está. Leva cada um em paz para